Amados irmãos, amados amigos, estamos em mais uma escola bíblica dominical. Essa escola, trazendo aqui esse assunto maravilhoso, falando sobre o verbo se fez carne. Então, é importante sempre nós aprendermos e conhecermos a palavra do Senhor. Eu quero trazer aqui esse texto maravilhoso sobre a palavra, E a escola dominical faz parte da nossa vida. E vamos trazer um tema bem interessante na segunda lição da escola dominical. Nossa segunda lição vai falar sobre o novo nascimento. Quem não gostaria de nascer de novo, Você nascer, ter a capacidade de voltar a fazer as coisas novamente. Então, um novo nascimento. O que é um novo nascimento, Que a palavra vai trazer para nós. E aqui quero enfatizar para você, amado amigo e irmão, sobre o texto. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A verdade prática diz assim: o novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. Então, queridos, entendemos aqui no textual, nascer de novo. Como é este nascer de novo? O nascer de novo, que a palavra nos traz aqui, a restauração, moldar, transformar a vida humana. O homem, e por viver no pecado, errou, pecou e ficou distante do Senhor. Mas agora o Senhor deu a oportunidade, através do seu Filho, de sermos alcançados por Ele. O Verbo de Deus alcançou o ser humano. E assim passamos a ter essa possibilidade de nascer. E o nascer de novo, ele entra aqui com a palavra-chave da nossa lição sobre a regeneração. Então, querido, quando você for falar do novo nascimento, somente na escola dominical, você vai tratar sobre a transformação, a regeneração de vidas, de alma, de pessoas. Então, quando nós falamos sobre isso, estamos trazendo aqui para você uma transformação pessoal do homem, ao qual o homem molda do estilo que ele vivia para uma nova vida, para um novo ser, uma nova forma. Nicodemos foi questionar o Senhor Jesus Cristo lá naquela noite, mas Jesus queria transformar ele. Ele era um mestre, conhecedor da lei, mas ele não conhecia o nascer de novo do Espírito, da água e do Espírito. Ele ainda não entendia isso, mas o Senhor Jesus Cristo mostrou para ele. Então eu trago aqui sobre a lição para que nós íamos entender, tanto você que é professor como um aluno, que quiser passar essa aula para os seus alunos, e você enfatizar a regeneração, a transformação que o homem tem quando ele aceita o Senhor Jesus Cristo. Aquilo que Paulo fala, que o homem agora é uma nova criatura, assim como Paulo foi também. Paulo, antes de ter um encontro com Jesus, ele era o perseguidor da igreja. Ele queria matar os cristãos porque ele achava que os cristãos estavam indo contra a própria palavra, a palavra de Deus, onde ele era zeloso. E com o zelo que ele tinha, ele achava que fazendo aquilo, ele estava fazendo certo. Mas não era essa forma. E Jesus vai aparecer para Paulo, lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, e vai moldar a vida de Paulo. Dali por diante, Paulo vai descobrir quem é a quem ele está perseguindo. E Jesus vai se referir e vai dizer, ele que era que Paulo estava perseguindo, o próprio Senhor Jesus. E aí Paulo vai se encontrar com os discípulos, vai se encontrar com os irmãos da igreja, vai aprender sobre o que é regeneração, essa transformação, o novo nascimento na vida de Paulo vai nascer. E agora ele vai deixar de ser chamado Saulo pelo nome de fariseu, que era o nome de judeu que ele tinha, para ser chamado agora de Paulo, o missionário que iria levar a vidas, almas para o reino de Deus agora. Ia ser perseguido. Interessante, vamos para a nossa lição, escola dominical. Vamos aqui para o nosso primeiro ponto, Jesus e Nicodemos. Quem era Nicodemos? O contexto do capítulo 3 de João revela que Jesus era uma figura conhecida em Jerusalém, devido aos milagres que realizou e transformou água em vinho. E sua fama espalhou-se entre o povo, especialmente entre os líderes religiosos do templo. Nicodemos, chamado de Nicodemos, era um sábio judeu
grande prestígio que tinha ali pelos povos e seus colegas fariseus. E ele procurou Jesus durante a noite. Então é interessante entender aqui no primeiro contexto sobre a vida de Nicodemos. Como sabemos, era um judeu, era um homem conhecido, era um homem entendido, mas ainda não sabia ainda qual era o novo nascimento. Ele ouviu que Jesus tinha feito milagres, ele ouviu muito da fama de Jesus, mas ele tinha medo e receio pelos seus próprios amigos, que eram dos fariseus. Quantas e quantas pessoas não existem assim, que aceitam o Senhor Jesus Cristo, que passam a servir a Ele, mas tem medo de mostrar que Ele está servindo perante aquelas pessoas que a conhecem. Porque antes conhecia Ele como uma pessoa tal e agora para mudar. Aí às vezes tem alguém que diz, tem alguém que às vezes até fala, mas não tem como mudar, não tem como transformar. Mas com Jesus tem. O Senhor Jesus, Ele transforma, Ele molda, Ele faz a mudança na vida humana. E foi o que aconteceu aqui com Nicodemos. Continuando o segundo ponto do primeiro tópico, vai dizer o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre, né? Aí aqui ele vai demonstrar que Jesus era rabi, que significa mestre. No contexto, nota que existia utilidade das palavras de Nicodemos. Primeiro, ele vai querer mostrar para Jesus ali, com todo o seu conhecimento, toda a sua delicadeza, que ele era mestre, era isso. Ele foi chegando, elogiando para que Jesus viesse a massagear o seu ego. E o Senhor Jesus foi direto, mostrando a sua fraqueza que ele tinha e o que ele precisava no momento, que era nascer de novo, que era ter uma transformação, que não adiantava ele ser um fariseu, conhecedor da lei, se ele não sabia ter essa transformação na sua própria vida. O diálogo entre Jesus e Nicodemos, né? O contexto ele vai falar aqui do reino de Deus, que Jesus vai falar, e vai deixar que o nascer da água e do Espírito, né? A água e o Espírito, para a transformação dele. E aqui o Evangelho de João, ele transmitindo a ideia desses elementos fundamentais para a nossa admissão no reino celestial. Referência da água e do Espírito, né? Que nos mostra da mensagem de João Batista sobre o arrependimento dos pecados e uma nova vida de viver. Então, querido, como é interessante, João Batista já tinha abrido o caminho pelo Senhor para mostrar às pessoas que queriam ser transformadas, teriam que primeiro ir pela água, que era batizado nas águas. O batismo ele significa o quê? O arrependimento. O homem se arrepender, voltar para o Senhor, buscar ao Senhor novamente. A lição ela é maravilhosa, porque ela traz isso para a nossa meditação. Então, tanto você como aluno, entender que o reino de Deus, a transformação do novo nascimento, ela molda a nossa vida, ela transforma o nosso viver. E nós passamos a vivenciar isso quando encontramos com o Senhor. E quando mais ainda nós entramos para ser batizado pelas águas e também viemos buscar o Espírito Santo. Jesus ensinou isso para que os discípulos viessem buscar tanto o batismo como nas águas, também o batismo com o Espírito Santo, que é o que vai guiá-lo e lhe dar força para seguir na caminhada como cristão. Porque sem o Espírito Santo, amados amigos e irmãos, nós não alcançamos aqui a direção do caminho do reino de Deus, aonde Jesus queria mostrar. Então o Espírito Santo ele nos guia, nos direciona para justamente nós seguirmos nessa nova vida, nessa nova caminhada. Se nós continuamos como pecador, mas se nós éramos aquele pecador que não tinha transformação, que não tinha mudança, agora nós somos um pecador transformado, moldado, uma nova criatura. A graça, ela vai mudando nós de dentro para fora, transformando a nossa vida, o nosso viver. Então a escola dominical traz isso para nós, a lição ela traz isso para nós, para que nós venhamos entender esse novo nascimento, esse novo nascer que vem transformando o nosso ser, a nossa vida, e o Espírito Santo nos guiando para um dia ao encontro do Senhor. Continuando no segundo tópico, diz assim, o novo nascimento, a obra da regeneração. O novo nascimento, a palavra regeneração tem origem no termo grego, paligenesia, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Assim, a regeneração é um conceito utilizado na teologia, especialmente na soteriologia, que é a doutrina da salvação, para descrever o ato divino
de transformação interior do pecador. A expressão novo nascimento está vinculada à doutrina bíblica da regeneração, referindo-se a uma mudança realizada pela graça quando o pecador possui uma natureza carnal, corrompida, caída, para se transformar, ter essa purificação espiritual restaurada. Jesus abordou esse tema quando falou a Nicodemos: aquele que nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, para nós, queridos, entendemos, ser alcançado pelo reino de Deus, precisamos ter esse nascer de novo. Entender esse nascer de novo, compreendendo ele para buscar melhor o Senhor. Quando nós entendemos isso, sabemos que a graça de Deus ela vai nos moldando, nos transformando. Como eu vejo muitas vezes, até aqui pelas redes sociais, a gente acompanha muitas pessoas que antes não tinham essa transformação. E hoje Deus transformou, moldou, e vemos eles como grandes homens e mulheres de Deus, servindo ao Senhor, como pastores, cuidando de igrejas, seguindo o caminho da transformação através do Espírito Santo. Então assim é a nossa vida. Então você, amado amigo, irmão, que nos segue aqui no nosso canal, nos acompanha, nós estamos falando aqui sobre o novo nascimento, transformação de Deus em nossa vida. Então, quando nós cremos e acreditamos verdadeiramente que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus pode fazer isso, aí nós temos essa regeneração em nossa vida, que é uma transformação. O Evangelho ele é transformador. Se não houver uma transformação, o Evangelho aí está em falha. Falta alguma coisa. Há uma falha no Evangelho. Então precisamos buscar a Deus para que não tenhamos essa falha. E sim, um novo nascimento. Segundo ponto, segundo tópico diz, a regeneração como obra exclusiva de Deus. A regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador, levando a uma mudança radical do seu coração, provocando uma transformação profunda da sua vida interior. Este processo acontece quando o pecador reconhece os seus erros e necessidade de um Salvador. Neste contexto, Deus efetua sua obra regeneradora através do Espírito Santo de Deus, e que é conhecido como nova vida do pecador. Como é maravilhoso, né? Conhecer isso aqui, trazendo isso aqui para você. E lá em Tiago, se tiver uma Bíblia aí, 1, 17 e 18, tem essa afirmação: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, segundo a vontade que ele nos gerou pela palavra da verdade. Então a palavra de Deus que nós conhecemos, né, que Nicodemos conheceu, que foi o Senhor Jesus Cristo, ela nos transformou. Então creia cada dia nesta palavra e ela vai moldando você. E quanto mais você vai buscando ela, quanto mais você vai meditando na palavra, quanto mais você vai deixando ela agir em sua vida, você vai vivendo e vai vivenciando que ela vai transformando nossa vida, né? E você vai vendo que vai ter uma necessidade de transformação. A necessidade de regeneração do pecador. A Bíblia ensina que o ser humano é pecador. E é uma de suas cartas. O apóstolo Paulo destaca a pecaminosidade do ser humano, né? A razão da queda, os princípios, que todos pecaram. Está lá em Romanos 5 e 12. Quem quer aprender mais, buscando a palavra de Deus na carta a Romanos, você vai entender um pouco mais também desta palavra. Individualmente, né, que as experiências dela vai levar-nos à regeneração, à justificação, transformação, né, a ação da natureza, né, pecaminosa, ao que Jesus realizou na cruz, e a ação regeneradora do Espírito Santo, essencial para todos os seres humanos. Ela vai nos transformando, trazendo isso e moldando nós como ser humano em tudo, tanto para a sociedade que nós como vivemos e para servirmos ao Senhor melhor cada dia nessa regeneração. O terceiro tópico para nós concluirmos vai falar sobre o meio da obra regeneradora, a operação do Espírito Santo. O conceito de nascer da água refere-se de uma forma metafórica à ação purificadora do Espírito Santo. Embora interpretemos que a água do Evangelho de João é alusão ao batismo cristão, regeneração, que conduz a algo físico ou material,
mas sim é uma transformação interior, que é apenas o Espírito Santo pode realizar. Nesse sentido, nascer da água simboliza purificadora do Espírito Santo, referindo-se àquele que é nascido do Espírito. Então você, querido, que é nascido do Espírito Santo, você agora é transformado, regenerado, através da palavra de Deus, através desse Espírito Santo, que vai nos moldando cada dia. E cada tempo que nós vamos passando servindo ao Senhor, cada tempo que nós vamos buscando ao nosso Deus, nós vamos entendendo e compreendendo esta palavra. E este nascer de novo é vida todos os dias transformado. Então o cristão, ele é transformado, regenerado todo dia. Às vezes você pode dizer assim, mas eu sou um pecador, não tenho como ser regenerado. Tem, porque para Deus tudo tem jeito. Às vezes a sociedade diz aí fora, mas fulano não tem jeito. O homem tem jeito sim. Tem essa transformação, essa mudança que o seu Deus pode fazer e transformar, moldando a sua vida através do Espírito Santo e a palavra de Deus. Que é a regeneração, né? A ação do Espírito Santo é uma nova vida em Cristo. Lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo. Ela molda o ser humano. Um dos mais, pode ser o pior que tiver na sociedade. Deus transforma. E temos isso, muitos exemplos. Quantos homens e mulheres de Deus, pastores, que eram perseguidores da igreja, que eram pessoas que eram vistos malfeitores na sociedade e hoje são cidadãos de bens, são transformados, são moldados, são conhecidos como pessoas de bem, têm famílias, transformação total e salvos pela palavra de Deus. E aqui para concluirmos diz assim, a palavra de Deus tem poder de regenerador da vida, do pecador transformado. Por isso que eu digo, se você, irmão, não consegui ainda ter a transformação real do novo nascimento, busque a palavra. A palavra, ela tem tudo. Quanto mais você lê a palavra de Deus, quanto mais você medita na palavra, quanto mais você busca a palavra, o Espírito Santo lhe guia grandemente para essa regeneração. E o Espírito Santo, ele é o autor que vai levar você para permanecer sempre firme no Senhor, buscando a Ele enquanto o Senhor vier. E enquanto você viver nessa terra, você vai vivenciar cada dia como uma nova criatura através do Espírito Santo e servir melhor cada dia a Deus e ao Senhor. E também saber, como alguns dizem aí, qual é o meu propósito aqui nessa terra? Qual é o meu propósito aqui na minha vida, aqui nessa terra? Quando você tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, através do novo nascimento, você tem essa transformação, essa regeneração, essa mudança de vida. E aí você consegue vivenciar tudo aqui na terra, na sua vida, e viver melhor e servindo ao Senhor. Seguindo aqui para a conclusão da nossa lição, diz assim, a vontade soberana de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, ensina que é a intenção divina que todos os seres humanos alcancem a salvação e cheguem ao conhecimento da verdade. Olha, esse conhecimento da verdade é buscar a palavra, a verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Depois você lê aí as referências na sua casa. Temos também 1 Pedro 1, 23, Tiago 1, 18, 2 Pedro 3 e 9. Você lê com paciência e mais tranquilidade esses textos da Bíblia. Porque quando nós buscamos a palavra de Deus e lemos, já vivenciamos esse plano da salvação que Deus deixou para a nossa vida, para o nosso viver, para transformar e moldar o ser humano. Aí o plano da salvação de Deus revela a vontade perfeita, desejando que ninguém seja condenado eternamente, como menciona na epístola de 1 Pedro, 2 Pedro. No entanto, segundo a sua vontade permissiva, as pessoas têm liberdade de fazer a sua escolha. Aqui eu quero enfatizar para a sua vida que o novo nascimento, ele não é uma obrigação. Ele não é algo que você tem que fazer obrigado. É algo que vem de dentro de você, de uma necessidade. Quando você sente essa necessidade de moldar e deixar o Espírito Santo transformar a sua vida, você vai vivenciar ele todos os dias. Então o novo nascimento, ele vem através disso. Quando você verdadeiramente reconhece, Filho de Deus, o Verbo de Deus veio aqui essa terra, salvou e moldou você. Então, querido, você, amado professor e amigo, sempre eu digo, enfatizar para o seu aluno que não é também uma obrigação
dele servir a Jesus, aceitar ao Senhor, mas é uma necessidade. O homem pecador precisa disso, porque há uma alma dentro dele e ela precisa encontrar-se com o Senhor para ter salvação. Porque quantas pessoas não têm nem paz de espírito, vivem desesperado na maior agonia, mas não porque não encontrou um novo nascimento. A regeneração de Deus não transformou a vida dele. Então precisa de uma transformação, de uma mudança. E você só vai ser alcançado isso através da palavra de Deus, através do conhecimento do novo nascimento, sendo uma nova criatura regenerada. Então aqui eu concluo a minha lição trazendo que a obra da regeneração do Espírito Santo possibilita o pecador a participação da natureza divina. Gálatas 4, 27. Este recebe o plano acesso ao reino de Deus, né? E bem como a sua aflição divina aos que creem em seu nome. Dessa forma, assim que o pecador se arrepende, aceita o Evangelho, o Espírito Santo começa a residir nele e realizar uma obra de regeneração, capacitando para enfrentar a sua velha natureza e garantindo que ele alcance a vitória total em Cristo Jesus. Assim como o Senhor Jesus Cristo diz, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, ele venceu o mundo. Então nós como cristãos, renovados e transformados pelo novo nascimento, temos tribulações, temos aflições aqui na terra, mas com o Senhor Jesus somos moldados e todos os dias alcançamos a vitória através da palavra de Deus, através desta mudança. Quando nós fazemos isso, o Senhor Jesus transforma o nosso viver. Então, querido, trago essa palavra aqui para você, que você venha crer verdadeiramente. Você que nos acompanha aqui nas redes sociais, que esta palavra, o novo nascimento, venha moldar a sua vida todos os dias. E você que crê em Cristo e aceita o Senhor, que o Senhor venha moldar a sua vida, transformando, regenerando. Você vai vivenciar coisas grandes e maravilhosas. Aqui eu quero demonstrar para vocês também, temos o nosso, para os professores da Escola Dominical, Ensinador Cristão, que tem os artigos dele, né, muito bom. Tem o artigo do Novo Nascimento, da nossa lição, para enriquecer mais a sua aula, se você quiser. Muito boa, ler o artigo dele, sobre o Novo Nascimento. O livro tema, que é muito bom também, para estar acompanhando a lição, para ter melhor, né? Também, se você quiser algo a mais dos livros, também temos esse, que todo professor de escola dominical deve saber, né? 24 segredos, muito bom, sempre está buscando e pesquisando mais, né? Eu sempre estou aqui acompanhando os mestres também. Tem pastores e homens de Deus que sempre estou acompanhando, né? Assistindo aqui a eles. Assim eu aprendo e entendo a palavra de Deus real como ela é, né? E quando eu aprendo aqui e isso eu passo para os meus alunos. Então você, professor, você não é limitado na escola dominical. Você pode trazer seus recursos didáticos para melhor dar sua aula, ensinar e explicar sobre esta maravilhosa lição que fala sobre o verbo que se fez carne, sendo que a lição de número 2 vai falar sobre o novo nascimento. Então, você tem aqui um vasto conhecimento da palavra de Deus para moldar e transformar a vida dos seus alunos e a sua vida também, melhorando cada dia como professor. Então, o que nós trazemos para você, da Escola Dominical, que Deus venha abençoar você grandemente. Obrigado por ter ficado até aqui conosco, assistindo esse vídeo sobre um novo nascimento. Então, cremos e acreditamos que o Senhor Jesus molda e transforma e regenera a nossa vida todos os dias através do novo nascimento. Que Deus venha abençoar você grandemente. Até a próxima. Se o Senhor nos permitir.